Olá, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Muito obrigado pela sua atenção e nós estamos a poucos dias de completarmos 40 anos de existência da nossa igreja, da sua igreja. E é muito honroso da parte do Senhor ser seu pastor nesse tempo. E eu quero pensar com você hoje sobre essa alegria e também pensaremos nos próximos dias sobre a responsabilidade de sermos membros de uma igreja de 40 anos. 40 anos não são 4 dias, nem 40 dias, nem poucas semanas, não. 40 anos são muitos anos. E isso traz uma grande alegria, mas também traz uma grande responsabilidade. E hoje eu peço a você que abra sua Bíblia em Tito, no capítulo 2, a partir do verso 11, que nós vamos ler apenas o verso 11, para entendermos sobre essa responsabilidade de ser membro de uma igreja de 40 anos, de uma igreja tradicional, de uma igreja que já venceu desafios grandiosos, que todos os dias vence as tentações de Satanás e que só está com as suas portas abertas porque Deus é maior e porque Deus é por ela. Em Tito capítulo 2, no verso 11, a palavra de Deus fala assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Eu quero pensar com você sobre o perfil de um membro de uma igreja de 40 anos. Qual é o perfil que uma igreja de 40 anos em uma cidade deve ter? Qual é o tipo de comportamento que um membro de uma igreja de 40 anos numa cidade precisa ter? Em primeiro lugar, eu posso pensar com você rapidamente que uma igreja que completa 40 anos precisa ter membros que sejam pessoas humanas. Mas toda pessoa é humana? Não. A humanidade não está vinculada apenas ao ato de ser uma pessoa. Existem pessoas que são seres humanos, mas não se comportam como seres humanos. Se comportam como animais, se comportam como objetos. E infelizmente isso tem sido muito comum. Quando Deus criou o ser humano, é um ser moral, um ser que tem responsabilidade, um ser que pensa no futuro. Então, uma igreja que tem 40 anos não pode se dar ao luxo de ter membros em sua igreja que não tenham uma humanidade à flor da pele. Por quê? Exatamente porque o mundo aí fora não está nada humano. Os princípios estão sendo trocados, as pessoas viraram objetos, as pessoas são apenas mais um número, as pessoas infelizmente têm se tornado muito mais superficiais, e uma igreja de 40 anos em uma cidade, ela precisa ter atenção na qualidade das pessoas que ela tem dentro dela. Então eu pergunto a você, como anda a sua humanidade? De que maneira anda o pensamento seu como ser humano? Porque nem toda pessoa tem exercido o seu direito de humanidade. Infelizmente, porque a maioria das pessoas que nós conhecemos se permite ser um objeto, se permite ser usado, se permite ser um número, não é algo criado ou se dá importância ao ponto de ser algo criado por Deus, porque essa criação vem de Deus, mas você muitas vezes parece que não foi criado à imagem e semelhança. Não porque você não foi criado, porque você foi criado à imagem e semelhança. Mas os nossos atos muitas vezes não parecem que nós fomos, porque nós muitas vezes nos comportamos como animais, nos comportamos como objetos que não têm sentimento, falamos coisas que parece que o outro não tem sentimento. Meu amado, uma igreja de 40 anos, ela precisa de membros que tenham a humanidade vinda de Deus à flor da pele.
Não há possibilidade de uma igreja de 40 anos estar numa cidade, impactar uma cidade, ser agência da salvação de uma cidade, se ela não tiver pessoas que tenham a humanidade que Deus concedeu ao ser humano apenas à flor da pele. Uma outra característica, rapidamente, que nós podemos pensar, que uma igreja de 40 anos deve ter e deve ser formada por membros que amam a sociedade que vivem. Uma igreja de 40 anos precisa ser formada por membros que amam a sociedade que vivem. O que eu mais percebo são que as pessoas, na verdade, elas não amam tanto assim a sociedade como deveriam. Nós reclamamos muito dos problemas do vizinho, dos problemas da sociedade, do bairro, mas você ama Cabo Frio? Você ama mesmo as pessoas que moram perto da sua casa? Porque no mundo que nós estamos vivendo, uma igreja de 40 anos precisa ser formada por pessoas que amam a sociedade que está ao seu redor. A palavra de Deus fala que em Tiago, no capítulo 2, no verso 26, que a fé sem obras é morta. E o que isso quer dizer? Tiago estava escrevendo à igreja de Jerusalém que eles tinham fé, mas eles não manifestavam o amor, a fé que eles tinham para a sociedade ao seu redor. Ou seja, a fé que eles criam, a fé que eles tinham em Cristo, era apenas para eles. E eu quero te dizer, querido, que uma igreja que chega aos 40 anos, o perfil do membro dela deve ser uma pessoa que ama a sociedade. Que sociedade é essa, pastor? A sociedade é aquele vizinho seu que coloca funk às 2, 3 horas da manhã e você acorda com aquele som alto. A sociedade é aquela que deve ser amada por nós porque tem dificuldades financeiras e está sem emprego, que tem dificuldades de relacionamento, aquele casal que você escuta brigar várias e várias vezes, que é seu vizinho, e que você vê que aquela situação só se complica dia após dia, e a gente às vezes não faz nada. Um membro de uma igreja de 40 anos, ele precisa amar a sociedade aonde a sua igreja está. Não adianta amar a sociedade lá da China. Vamos evangelizar a China, vamos evangelizar a Rússia. Mas está lá na Rússia. Você não consegue amar aqui? Não consegue evangelizar ali na esquina? Como é que vai fazer alguma coisa lá na China? Lá na Rússia? Meu amado, vamos passo a passo. Uma igreja de 40 anos precisa ter membros que amem a sociedade que ela está. Amar a sociedade que ela está não é fácil. Não é simples amar a sociedade, porque a sociedade está enlouquecida, está fora dos padrões, não tem conhecimento da palavra. Então, o amor à sociedade deve ser extremado. Uma igreja de 40 anos precisa de membros que amem a sociedade de tal maneira que a sua fé não seja sem obras. E aí eu pergunto a você, o que você tem feito? Você que é membro da Terceira Igreja Batista em Cabo Frio, o que você tem feito para amar a sociedade que está ao nosso redor? Última coisa que a gente pode pensar nessa breve meditação é que uma igreja de 40 anos deve ser formada por membros que não sejam preconceituosos. Uma igreja de 40 anos deve ser formada por pessoas que não sejam preconceituosas. Bom, por que eu estou falando sobre isso? Porque o texto de Tito fala lá claramente que a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Ou seja, a graça salvadora,
Ou seja, a graça é aquilo que move o poder da igreja, o poder do evangelismo, o poder da comunhão, é o que move, é isso que move. Meu amado, membros de uma igreja de 40 anos no mesmo lugar, eles não têm o direito de serem preconceituosos. Eles precisam pregar e amar, da mesma maneira, o rico e o pobre, o afrodescendente e o branco, o moreninho e o japonês, o heterossexual e o homossexual, o pansexual, sei lá quantos tem, né? Mas não importa quem for, a igreja não pode, de maneira alguma, se ela quer, de alguma maneira, fazer a diferença na sua sociedade, na sociedade que ela está, ser preconceituosa. E aí você vai me questionar com certeza, vai falar assim, pastor, mas e a Bíblia, como é que fica nisso? E as tradições da igreja, como é que ficam nisso? Bom, tudo bem, eu sei disso, mas o que a palavra fala é que a graça salvadora, ela foi derramada para todos os homens. Então, se a igreja precisa pregar o evangelho, ela não pode escolher as pessoas que ela vai pregar o evangelho. Então, se no caminho da igreja surgir alguém que precise de transformação e de redenção e de arrependimento, a igreja, o perfil do membro da igreja, o membro da igreja tem que estar disposto a pregar e a amar, sim, e conduzir perante a palavra ao arrependimento o rico, o pobre, o afrodescendente, o branco, o cabofriense, o não cabofriense, o hétero, o gay, qualquer um, a igreja não pode tratar o evangelho com acepção de pessoas, ou seja, com escolha de pessoas. Não, vou pregar apenas para os ricos, não, vou pregar só para os pobres. Uma igreja de 40 anos em um local não tem o direito, não tem a opção de escolher para quem vai pregar o evangelho. Uma igreja de 40 anos numa cidade é uma grandiosíssima vitória, mas também uma grandiosíssima responsabilidade, porque as outras igrejas que ainda são mais jovens do que esta, elas ainda não passaram pelas lutas que nós já passamos, e por isso nós estamos gratos ao Senhor, porque elas vão passar também. Não sabemos quanto tempo esta igreja permanecerá aberta. Isso depende da vontade de Deus e da dedicação de seus membros. Mas uma coisa é certa, se a igreja, em primeiro lugar, ela for formada por pessoas humanas e depois ela for formada por membros que amam a sociedade que vivem e logo após for formada por membros que não sejam preconceituosos, existe uma grande chance dela impactar diretamente e transformar a sua sociedade, a sua vizinhança, as coisas que estão acontecendo ao seu redor, ela tem uma grande chance de ter sucesso, porque essa é a vontade de Deus. Então, peço a você, membro da Terceira Igreja Batista em Cabo Frio, que você reflita sobre essa palavra. Qual é o perfil de membro que a Terceira Igreja Batista de Cabo Frio, daqui para frente, deve ter? O membro participativo, um membro que está disposto a trabalhar, um membro que quer vincular o Evangelho, um membro que é humano, um membro que se importa. Qual o significado de ser igreja? Perante a doutrina batista, o significado de ser igreja, está lá nos princípios batistas, está assim: a igreja é a reunião de pessoas que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ótimo, mas na minha visão, é isso tudo, realmente é isso tudo que a própria doutrina fala, mas eu incluiria uma parte. E qual seria a parte? Ficaria assim o texto: a igreja é formada por pessoas que creem em Jesus como seu Salvador e Senhor e que se importam. Esse se importar que é difícil hoje em dia.
Porque crer não é tão difícil, mas se importar é outra coisa, é muito mais difícil. E se importar com um problema da sociedade é difícil. Porque o que não falta na sociedade é problema. E nós, como igreja, há 40 anos nesse lugar, sim, é uma grande alegria, mas também uma grande responsabilidade. Então, você que é membro da Terceira Igreja Batista de Cabo Frio, ou que está vendo essa mensagem e que está conhecendo a nossa igreja hoje, saiba, a Terceira Igreja Batista de Cabo Frio, ao completar 40 anos, tem um perfil de membro. E esse perfil de membro, ele está vinculado à humanidade, está vinculado a amar a sociedade e está vinculado a ser uma pessoa que não escolhe para quem vai pregar o Evangelho. A palavra de Deus fala, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Então, essa é a nossa missão, falar do amor de Cristo, executar as funções do amor vinculados à palavra do Senhor, e Ele fará os seus milagres entre nós. Deus te abençoe e te guarde, e que você possa refletir sobre isso. Eu quero orar com você hoje sobre essa situação. Talvez você seja membro da igreja e você não se enquadra nesse perfil. Eu peço a você que você reflita, porque ainda dá tempo de você se enquadrar e pelo perfil do novo rumo que a nossa igreja está tomando, o novo rumo de 40 anos, sim, nós teremos muito trabalho a fazer. Peço a você que feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela Tua graça e misericórdia, esteja conosco e concede-nos, Senhor, as Tuas bênçãos. E, ó Senhor, a Tua palavra nos ensina que a graça salvadora foi derramada a todos os homens. E nós, como igreja, estamos muito felizes por completarmos 40 anos nesse lugar. Mas, da mesma maneira que estamos felizes, também temos que lembrar da responsabilidade que é ser membro de uma igreja de 40 anos. Não são 40 dias, nem 2 semanas, são 40 anos de lutas diárias e que o Senhor tem nos concedido vitórias. Coube a minha responsabilidade neste tempo de conduzir este rebanho, mas o Senhor abençoou a tantos e tantos pastores que por aqui passaram. Eu te peço, Senhor, que a Tua graça possa se manifestar na membresia de nossa igreja. Ó Senhor, vem com a Tua graça para que eles possam, dia após dia, se enquadrar neste perfil de levantar cedo para vir à igreja, para estar em comunhão, para estar reunido na Tua casa, para que possamos pregar o Evangelho para essa cidade. Muito obrigado, Senhor, pelos Teus servos. Esteja conosco, em nome de Jesus amado. Amém. Então, meus amados, vamos juntos, na presença do Senhor, liderar essa cidade para que possamos pregar o Evangelho para essa cidade que precisa tanto de nós. Vamos trabalhar para Cristo e que venham mais e mais anos na presença do Senhor. Deus te abençoe e te guarde e que você também se manifeste de alguma maneira aqui presencialmente nesse dia tão especial. Na sexta-feira, amanhã, começamos as nossas programações presenciais e você é nosso convidado, venha comparecer, venha estar conosco, que vai ser uma grande bênção. Amanhã o culto, na sexta-feira, é às 19h30. Estaremos aqui reunidos comemorando o nosso aniversário presencialmente. Você vai no mercado, você vai na praia, você vai em tantos lugares, você pode vir na igreja. Então, venha à igreja para comemorar os seus 40 anos. Deus te abençoe e te guarde e faça você cada dia mais feliz.